Continuando aqui em nosso especial Esquenta Pânico, nos preparando para a estreia de Pânico 6 nos cinemas, fiz para vocês a crítica do primeiro filme e agora chegou a vez do segundo filme. E será que é melhor que o original ou não? Isso que também vamos tocar aqui no assunto. Meu nome é Breno Beccaria, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede de Pânico 2, a crítica do filme. Bora lá! Então, pessoal, como todos os filmes da franquia Pânico, esses aqui seguem algumas fórmulas. Tem alguns pontos em que todos os filmes da franquia Pânico tocam, né? E como eu falei no primeiro vídeo em relação a esse do primeiro filme, vou tocar aqui também pra vocês, né? Por quê? Porque todos os filmes da franquia Pânico trazem críticas sociais, trazem referências e homenagens a filmes de terror, trazem metalinguagem, trazem participações especiais. Então isso é como se fosse uma grande fórmula da franquia Pânico que tem praticamente em todos os filmes. Dentro dessas críticas sociais, aqui também toca nessa mesma questão da crítica que fez em Pânico 1, a questão da mídia explorar uma tragédia com viés financeiro, coisa que a Gale Weathers fez bastante lá no primeiro filme. Aqui piorou, né? Ela escreveu um livro sobre essa tragédia e o livro acabou se tornando um filme. E ali, mais uma vez, né, com essa questão da crítica, né, que estão tentando a todo momento ali lucrar com isso. A Gale Weathers também está tentando fazer uma entrevista entre o Cotton e a Sidney a todo custo, né? Os produtores ficam ligando ela o tempo inteiro: quando você vai conseguir entrevista? Quando você vai conseguir entrevista? E ali ela começa a indagar essas questões e começa a refletir se é ético, se não é ético fazer isso. Tanto que no final ela acaba desistindo dessa questão de ter uma entrevista com a Sidney, porque ela já foi extremamente explorada por essa tragédia, né? Então ali tem um desenvolvimento também desse personagem acerca desse assunto. Além disso, esse filme, né, se a gente for colocar nos tempos atuais, a gente pode trazer essa crítica da exploração da mídia sobre uma tragédia com coisas que estão sendo debatidas, né, nos dias atuais em relação aos true crimes. Muitas pessoas já estão criticando esse modelo, falando que quer justamente ganhar dinheiro acima de uma tragédia, que as pessoas, né, os sobreviventes ou as famílias das vítimas ali também precisam rever essa tragédia. A que ponto podemos fazer algo desse estilo, né? Até que ponto estamos romantizando uma tragédia? Então, esse debate, né, essa crítica desse filme em relação a isso pode se tornar bastante atual. Aliás, é bastante atual, mas atual agora mesmo, nesse momento, que tá rolando vários debates em relação a isso, né? Ano passado foi bastante forte, esse ano continua a debater sobre esse assunto, então é muito interessante em relação a isso. Querendo ou não, o filme Stab, né, acaba sendo um true crime, né, mostrando o que aconteceu ali com as vítimas, né, e os sobreviventes no que rolou no primeiro filme Pânico, né? Então realmente faz muito nisso. Além disso, também em relação à mídia, o Randy também debate muito isso, mas a mídia gosta de inventar as coisas, tanto que a Gale vira uma suspeita justamente para poder escrever um novo livro. A todo momento o Dewey fala isso com ela: você tá escrevendo um livro, você quer escrever um livro, você quer explorar isso, né? E o Randy até fala que ela pode ser uma Ghostface justamente para poder escrever um novo livro e explorar mais ainda essa tragédia, né? Então toca muito nessas questões. E claro, na insensibilidade dos adolescentes, assim como tem lá no primeiro filme. Aqui não é adolescente, né, já tá ali pré-adulto, né, jovens adultos que a gente chama, né, mas assim, a insensibilidade deles. Rolou um ataque na casa vizinha, todo mundo sai correndo para ver o que aconteceu, ninguém parece ficar muito preocupado com isso, né. Também temos o toque de recolher na universidade, ninguém tá nem aí, eles continuam fazendo festa, faz trote, sai pelas ruas, ninguém está sensível com as coisas que acontecem aos seus redores. Então esse filme também traz essa crítica sobre a insensibilidade desses jovens, né? Além disso, também no cinema faz uma crítica que o público também está simplesmente não ajuda, né? Assim, a própria Sidney falou: gente, mas um cinema lotado com 300 pessoas, ninguém fez nada, ninguém ajudou.
Aí falou, a pessoa achou que fosse uma jogada de marketing, sabe? Até que ponto uma jogada de marketing, gente? Sabe, fingir que uma pessoa tá morrendo ali na frente das outras pessoas é uma jogada de marketing, enfim, sabe? Então faz muitas dessas questões, essas críticas também. Além disso, esse filme também traz muita metalinguagem, principalmente no filme Stab, né, gente? Que é mais metalinguagem que o filme Stab, que é uma cópia, digamos assim, do primeiro filme Pânico, né? Que naquele universo, e ali eles, né, os personagens do filme Pânico 2 assistem às cenas de Stab, que fazem, então, referências às cenas que aconteceram no primeiro filme. Ou seja, que é mais metalinguagem do que isso, pessoal, né? E ali o Randy e o Dewey assistem, e o público vai assistindo esses filmes, essas cenas e tudo mais. Então, traz muito dessa metalinguagem, além também da questão de eles falarem muito, debaterem sobre a questão das sequências de filmes de terror. Conta sequências e muitas sequências, que as sequências sempre são inferiores, e naquela aula de cinema, né, eles vão simplesmente debater sobre isso, né, debater se, por exemplo, sequências de filmes de terror podem ser superiores ou são todas inferiores aos filmes originais. Não só de terror, como de filmes em geral, né? São ou não são? E ali tem todo aquele debate acerca disso, né? E exatamente, Pânico 2 é uma sequência do filme original. E é exatamente isso que a gente vai debater assistindo Pânico 2. Será que é superior ou não ao filme original? Será que vai ser ruim? Será que a sequência vai estragar o filme original? Então é uma coisa que, obviamente, uma sequência de terror, a gente sempre vai indagar em relação a isso, né? Toda vez que um filme é renovado ali, vai ganhar uma sequência, a gente já fica com o pé atrás. Ih, vai estragar o original, ih, não vai ser bom, ih, não sei o quê. A gente já começa a especular sobre isso, né? Então eles brincaram com isso também, que é uma coisa que é realmente debatida no mundo real. Eles debateram no filme, que é muito legal. Além disso, também o Randy fala sobre as 3 regras da sequência, né? No primeiro filme ele falou as 3 regras de filmes de terror, e agora ele traz 3 regras de uma sequência. Ou seja, o número de corpos, né, a contagem de corpos é maior. E realmente nesse filme é praticamente o dobro do que aconteceu no filme original. As mortes são muito mais elaboradas, tem muito mais gore, tem muito mais violência. Não achei que foi tão mais elaborado que o primeiro filme, não. Também não achei que tinha mais gore do que o filme original, não. Pra mim, o filme original tem muito mais gore do que esse Pânico 2. Então, meio que dá uma pecada ali em relação a isso de tentar ser maior. Ter mais contagem de corpos, porém, não acho que tenha sido mais elaborado e também não acho que tenha sido mais gore nesse filme, não, tá? Mas enfim, é a minha opinião aqui. Além disso, né, esse filme faz uma metalinguagem em questão de como tratam os negros em filmes de terror, né? A própria Maureen fala no início do filme, e também o Joe, durante o filme, também fala, olha, não vai dar nada bem, né? Os negros sempre morrem no início dos filmes de terror. Eles nunca sobrevivem, eles sempre sofrem ali no filme. Então também faz uma crítica de como, né, os filmes de terror tá mudando um pouco agora por conta do Jordan Peele e tudo mais, mas exatamente essa crítica de como os filmes de terror tratam pessoas negras, né? Que é uma coisa bem preocupante também. Mas aqui também faz essas críticas. Claro que o filme também faz inúmeras homenagens e referências a vários filmes, né? Por exemplo, aqui, Aliens, Exterminador do Futuro, Senhora Voorhees, A Casa do Espanto 2, também faz sobre Poderoso Chefão, parte 2, enfim, vários outros filmes aqui também que fazem referências aqui, né? E claro, das participações especiais que são imensas, imensas. Vou elencar algumas aqui para vocês, mas são muito grandes as participações especiais. Temos o Kevin Williamson, que aparece no início do filme, né? Wes Craven, temos Joshua Jackson, temos Sarah Michelle Gellar como a Cissy, Tori Spelling, que interpreta Sidney em Stab, Luke Wilson, que interpreta o Billy ali em Stab, né? Heather Graham, que interpreta Casey em Stab, Rebecca Gayheart e Portia de Rossi, que interpretam aquelas meninas da fraternidade lá, a Murphy e a Lois, né? Então essas também são as participações especiais do filme. Todo filme da franquia Pânico tem essas participações especiais. Mas uma coisa muito interessante que essa sequência traz é justamente abordar
como os personagens estão depois dos eventos do primeiro filme, né? Começando então com a Sydney. A Sydney no primeiro filme sofreu aquele grande trauma. Aqui no início de Pânico 2, a gente encontra ela 2 anos depois, tá seguindo em frente com sua vida, tá estudando teatro, tá tendo suas amizades, seu grupo de amigos, também está namorando, está dando chance para alguém mesmo depois do trauma com o Billy. Então ela tá seguindo com a vida. O Dewey no início do filme fala com ela assim: Sydney, você quer simplesmente fugir, sair daqui para outro lugar, eu vou com você? E ela fala: não, eu preciso viver minha vida, eu preciso seguir em frente, não posso esconder o tempo inteiro. Ela é sempre firme como uma rocha, firme. A Halle até faz brincadeira em relação a isso, né? I'm fine. É uma coisa que a Sydney fala demais. E ela fala: gente, Sydney, pelo amor de Deus, pode chorar, pode desabafar. Ela: não, sou firme como uma rocha. E ela luta. Mas quando as coisas começaram a acontecer, as mortes começaram a acontecer, Randy morreu, ela desaba, né? Aquele momento que ela não queria fugir das pessoas, queria viver a vida dela, agora ela se afasta de todo mundo. Termina o relacionamento ali com o Derek, perde um tempo, se afasta de todo mundo e também aceita a questão da polícia de fugir com ela, né? Esconder ela ali. Ela arruma as coisas delas e junto com a Halle, ela resolve ir embora. Até mesmo o professor de teatro dela fala assim: você é uma lutadora, você tem que falar que você é uma lutadora. E até ela conquistar e pegar isso dela, que ela é uma lutadora, demora um pouco de tempo. Então, no início do filme, né, a gente tem 2 instintos humanos, né, lutar ou fugir. No início do filme, ela tá lutando, ela quer lutar, ela quer seguir com a vida dela. No meio do filme, quando acontece aquelas coisas, ela já quer fugir, quer se afastar de todo mundo, quer se esconder. Depois que ela viu que fugir não adianta, ela resolve lutar de novo. E ali no final do filme, ela assume essa posição de lutadora e ela luta para poder vencer tudo aquilo que acontece ao redor dela. E o ruim, que eu fico muito triste, é que no final ela tá sozinha. No primeiro filme, ela tem o Randy, pelo menos, né? A Gale e o Dewey ali, mas saem pro hospital, mas tem o Randy do lado dela. Aqui ela sai sozinha. A Dewey e o Gale, né, vão ali pro hospital e ela tá sozinha no meio daquele colégio. Ou seja, ela perdeu todo mundo de novo. Mais uma grande perda na vida dela. É extremamente traumatizante. Isso vai levar muito a Pânico 3, que eu acho que o Pânico 3 meio que regride o personagem, né? Com as coisas que ela passou aqui em Pânico 2, Pânico 3 tem uma regressão do personagem, infelizmente. Mas aqui, no final do filme, ela sai como uma grande lutadora, né? Dewey sofreu um nervo, né? Uma ruptura do nervo, tá mancando, e ele também tá tentando lidar com os traumas anteriores. A relação entre ele e a Gale ali estão completamente embatendo de frente em relação a isso, porque a Gale, mais uma vez, abandonou o Dewey, escreveu o livro, falou mal do Dewey no livro dela. Enfim, a relação dos dois completamente estremecida, e eles trocam farpas, né? No início do primeiro filme ali, os dois estão trocando flertes. Aqui eles trocam farpas, até trocarem um pouco de flerte lá na frente também, né? E ali o Dewey também vai tendo a sua progressão ali. E a Gale é que ela também tem uma grande evolução nesse filme, que ela também começa com aquela pessoa dura na pedra, mas você pode perceber que a Gale, ela tem uma posição extremamente agressiva no trabalho dela, mas em relação ao Dewey, ela completamente amolece, ela relaxa, ela abre um sorriso, ela perde aquela pose de durona e ela fica muito mais amolecida quando ela tá junto com o Dewey. Isso é muito legal de ver. O Dewey é o ponto fraco dela. O Dewey, que a gente chama de âncora, pega exatamente a parte que a Gale não enxerga, não quer demonstrar, e o Dewey pega essa parte dela mais sensível e transforma o personagem. E ela também vai melhorando mais ali e sendo mais sensibilizada com as relações, com tudo que acontece. E ela vai evoluindo. Mais uma vez, Pânico 3 vai regredir o personagem da Gale. A evolução que ela teve nesse filme vai ser regredida novamente em Pânico 3. Pânico 3 é uma regressão de personagens muito grande. Eles voltam para onde o início de Pânico 2, por exemplo, né? A evolução de Pânico 2 não é abordada em Pânico 3. Uma pena mesmo, né? Mas enfim,
Então, esses personagens muito bons. O Randy também sofrendo vários traumas em relação ao passado, tentando descobrir e investigar. Essa parte investigativa do filme é muito interessante. No primeiro filme é bem pouco, aqui tivemos muito mais dessa parte investigativa. A parte, por exemplo, né, que eles estão ali tentando descobrir, falando, não, esses assassinatos, quer copiar os assassinatos do primeiro filme, né, e tudo mais ali com relação aos nomes, quem vão ser os próximos, eles tentam descobrir. Tem um pouco mais investigativo que é muito, muito interessante, principalmente vindo do Dewey e da Gale, que é uma coisa realmente deles, né? Essa parte investigativa é deles. Isso é quebrado em Pânico 4, né? Mas isso é muito deles, então é o que faz a relação deles simplesmente dar muito certo. Essa questão investigativa, que os dois são muito diferentes, mas o que eles têm em comum é essa personalidade investigativa dos dois, né? Então é muito interessante. Então, assim, a direção também tá excelentíssima. O Wes Craven, com a direção dele, é fantástica, né? Ele consegue criar várias coisas interessantes. E se você vê no roteiro original do filme, Kevin Williamson dá algumas dicas bem legais, tipo, o Wes Craven vai fazer alguma coisa aqui, o Wes Craven vai fazer alguma coisa ali. E ele tem um pouco de liberdade de brincar com isso. A direção dele tá simplesmente fantástica. O roteiro genial também de Kevin Williamson, né? Eu falei no primeiro filme que é um roteiro extremamente afiado, aqui também é um roteiro muito bem afiado, a trilha sonora continua sendo fantástica também, então essas partes técnicas do filme são muito, mas muito bem feitas. As mortes também são muito boas, né? Por mais que eu prefira um pouco mais as mortes do primeiro filme, essas mortes aqui também são muito legais, muito icônicas. É claro que a morte do Randy me deixou completamente chateado e sensível, né? Eu gosto muito do personagem, é muito triste, ele tinha um grande potencial de continuar, mas entendo que eles tinham que levar um pouco os riscos e matar um dos sobreviventes ali do primeiro filme, tá tudo bem. Em relação aos assassinos, por exemplo, então vamos falar dos assassinos agora. Em relação aos assassinos, gente, o Mickey, pra mim, já era extremamente previsível. Ele já tinha uma cara de psicopata, né? O ator, por exemplo, ele podia ter interpretado um pouco melhor ali pra dar um tom mais, assim, sereno no personagem. Dava muito na cara que ele é um grande psicopata. Agora, né, a senhora Loomis achei muito interessante, né? Uma mulher, assim, né, como assassina, é uma coisa muito rara da gente ver. E uma mulher, assim, certa idade também é muito raro de ver, mas também fazendo uma referência à senhora Voorhees de Sexta-feira 13. Muito legal. A simples, pura vingança. Gente, assim, motivação mais pé no chão, mais realista do que uma simples vingança não existe, né, gente? Então a mais simples vingança é muito simples e é extremamente assertivo, sem maiores explicações, não tem nada mirabolante em relação a isso, muito bem feita. E os personagens novos, né, pessoal, o Joe também muito engraçado ali, né, é um alívio cômico que não no filme, mas também a Halle também é muito interessante, é uma menina doce, meiga, né, amiga da Sidney, sempre apoia ela, então assim, podia ter um pouco mais de desenvolvimento da personagem, sim, né, queria ter visto mais dela, mas o Derek também como namorado, dá muita pena, que ele quer ficar do lado da Sidney o tempo inteiro, ele quer ajudar, ele quer amparar ela, e quando a Sidney falou que não quer ele perto, ele simplesmente respeitou a decisão dela. Ele respeitou assim, é isso que você quer? É, eu tenho alguma coisa pra dizer em relação a isso? Ela, não. Beleza, então, eu vou me afastar. Ele simplesmente respeitou ela, sabe? A declaração que ele fez pra ela também, extremamente bonita, foi uma grande pena, uma grande pena. O Derek seria o par perfeito pra Sidney, mas claro, com todos os traumas que ela tem do filme, né, do primeiro filme, ela não vai confiar no Derek, né? Ela vai sempre pensar que o Derek pode ser um futuro Billy. E ali no final ela causa aquela dúvida, infelizmente o Derek morre e ela carrega essa culpa nela. Tanto que em Pânico 3 ela ainda usa aquelas letras gregas do Derek, ou seja, foi realmente um grande amor que ela acabou perdendo, coitada. Mas enfim, mais uma grande perda na vida da Sidney. Mas o filme é muito bom mesmo. É melhor do que o original? É superior do que o filme original? Não, não é superior, mas chega muito perto, né, gente? Chega muito perto. E, assim, o filme original pra mim é grande clássico, é perfeito, é maravilhoso, né? Mas aqui chega muito, muito perto mesmo. É uma sequência extremamente sólida. E eu não posso deixar de falar, gente, como assim? A perseguição da Gale, maravilhosa, perfeita, uma das melhores perseguições aqui na franquia Pânico e uma das melhores também em filmes de terror, muito bom, muito tensas,
amei, simplesmente fantástica a sessão de perseguição da Gale também. Mas é isso, pessoal, comentem o que vocês acham sobre o Pânico 2, é uma sequência sólida, supera ou não supera o filme original, comentem aqui, dêem um like nesse vídeo se vocês gostaram dessa crítica, se inscrevam no canal também se vocês não são inscritos, como eu disse, estamos no Esquenta Pânico aqui, nos preparando para a estreia de Pânico 6 e fazendo a cobertura completa também de Pânico 6, trazendo muitas e muitas notícias sobre esse filme, e também ative o sininho para vocês não perderem futuros conteúdos, e também, ó, esses dois vídeos que estão aqui, assistam eles também, e tem uma playlist de Pânico 6 também para vocês assistirem com muitas informações sobre o filme. E então é isso, pessoal, muito obrigada, espero que tenham gostado dessa crítica, até as próximas críticas e os próximos vídeos.